Bom, pessoal, estamos de volta hoje. Sou Andriele Ribeiro e estou aqui de novo com o Luiz Del Col, que é o autor, juntamente com o Maurício Filho, do livro PMO Peso Pesado. A gente está falando sobre trabalho dentro dos PMOs, dos escritórios de projetos, as dificuldades, os desafios que esse profissional enfrenta, né, trabalhando dentro desse ambiente, e também de soluções, de dicas para pessoas que têm interesse em atuar, né, dentro de um PMO. Boa noite, mais uma vez, Luiz, tudo bem? Boa noite, Andriele, tudo bom? Tudo ótimo. Bom, na primeira parte da nossa entrevista, você ressaltou num determinado momento, eu até citei a frase do livro, né, não me lembro literalmente da frase, mas ela falava da importância, né, de você ser um cara que é meio que apaixonado aí por cobrança, né, por ter na veia essa história da cobrança. E você disse também que o livro ele procura ser um guia no sentido de orientar as pessoas sobre a melhor forma de fazer essas cobranças, né? Então, pelo que eu entendi, existe uma técnica e existe um jeito certo e existe um jeito errado de cobrar. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Qual que é o jeito certo de cobrar, então? O que um profissional deve fazer para não vacilar, para não errar na hora de ter que cobrar, que é uma atividade até às vezes meio chatinha para algumas pessoas? Tá. Então, cobrar, como a gente disse, né? Se o PMO ele não é apaixonado por cobrar e controlar, ele não tem como ele ser PMO. Então, o PMO ele tem que ser apaixonado por cobrar. Só que aí tem várias maneiras de você cobrar, né? Então, a primeira dica que a gente acaba passando no livro é que o PMO ele tem que mapear a pessoa que ele vai cobrar. Como assim? Ele tem que mapear se essa pessoa é uma pessoa que é mais fácil de você conseguir a informação ou se é uma pessoa mais difícil de conseguir a informação, né? Principalmente se pessoas que se sentem acuadas, né? E aí você tem que montar uma estratégia para você chegar na pessoa e conseguir extrair a informação que você precisa dela. E sempre mostrando a importância que aquela informação está trazendo para o projeto, né, como um todo. Então você não tem que ser um cara agressivo para cobrar, né? Não tem que ser seco, mas você tem que ser duro, no sentido de que você tem que mostrar o quanto aquela informação ela é crítica para o projeto, né? E aí você tem que saber ponderar o quanto que você pode ir para um lado mais, vamos dizer assim, mais assim como se você estivesse falando com um amigo e do que se estivesse falando com o seu chefe, por exemplo, né? Então, o livro ele acaba tratando isso de uma maneira bastante simples, né? Que é como a gente tem que se comportar diante de uma cobrança em que a gente vai fazer, por exemplo, para um sponsor, para um gerente de programa, para um gerente do projeto mesmo, né, para um gerente funcional, ou até mesmo para um analista, né? Então, o primeiro passo é você mapear esse stakeholder, né? Mapear em que sentido? Entender o perfil dele, né, as principais características dele. E com base nisso, você traçar uma estratégia em que você consiga extrair a informação dele da melhor maneira possível sem ele se sentir acuado. Esse é o ponto, né? Essa seria a orientação. Você falou aí de dois pontos, então, importantes, e eu estou até me lembrando de um outro também, que é citado no próprio livro, né? Você falou a questão de mapear, porque cada pessoa é uma pessoa, a gente está lidando com seres humanos, então existem formas de cobrar. Você também falou de mostrar o porquê da cobrança, né? Porque às vezes a pessoa acha que é uma picuinha de quem está trabalhando no escritório de projetos, existe um motivo para você estar sendo mais incisivo. Mas eu me lembrei de uma outra coisa aqui, Luiz, que eu acho que é bastante relevante, eu queria que você comentasse também, que é o profissional do PMO ter um conhecimento acerca do projeto, né? Quer dizer, antes dele cobrar, não só estar ligado nas características daquele stakeholder, mas também saber exatamente em que pé que está o projeto, porque senão ele pode tomar um contragolpe aí, né? Às vezes cobrar coisas que não deveriam ser cobradas de uma forma tão incisiva e às vezes deixando de cobrar aquelas que precisam, né? Exatamente. Logo no primeiro capítulo, né, a gente já aborda isso, né, que é entrando no projeto, né, que é o PMO ali embarcando num projeto que já está acontecendo, né. A gente dá ali uma primeira dica que é a seguinte: entenda o mapa desse projeto, né? Então entenda qual é o macrocronograma dele, né? Tenha uma visão de abrangência antes de qualquer coisa, né?
o que esse projeto envolve, qual que é o objetivo dele, qual é o benefício que é esperado pela organização com a entrega dele, né? E depois disso você consegue então entrar nele, detalhar, que é o que a gente chama de profundidade, né? E então assim, não tem como um PMO, na minha visão, tá? E na visão do Maurício, nós dois compartilhamos essa visão, não tem como um PMO controlar, tá, de uma maneira efetiva e eficaz, se ele não entender o que é o que ele está, o que ele está controlando, né? E isso como que ele faz? Ele faz tendo uma visão do que é o projeto, entendendo ele na sua abrangência e depois em profundidade, né? Esse é um ponto fundamental. E isso vale também para cada pendência, para cada action item, para cada risco que o PMO aponta. Ele tem que entender daquilo que está se falando. Ele não precisa conhecer detalhes técnicos, né, daquilo ali. Ele não precisa entender nos bits e bytes, né, se a gente fosse usar uma linguagem de tecnologia. Mas ele precisa entender de uma forma geral do que se trata aquela pendência, né, que interdependência que ela pode ter com uma outra frente do projeto e qual é o impacto que aquela pendência está gerando no projeto como um todo. Isso é fundamental para que o PMO possa ser bem sucedido no projeto. Perfeito, perfeito. Eu preciso agora entrar numa parte, te perguntar sobre uma experiência pessoal mesmo. Você, nesses vários anos que você trabalha, hoje, quer dizer, você já é um cobra nessa área, você, né, já domina bastante essa área, mas até a gente chegar lá, a gente começa pequeno, a gente erra, a gente dá cabeçada, e na realidade o erro acaba muitas vezes sendo um belo professor, né? A gente tenta não cometer esses erros no futuro. Você se lembra de algum problema que você tenha passado, uma saia justa, uma dificuldade, né, num projeto específico que você possa revelar para a gente aí, porque de repente tem alguém que está passando pelo mesmo problema e você pode, né, dar uma tranquilizada nessa pessoa aí. Não, eu lembro sim, principalmente relacionado com datas, né? Assim, o que acontece? A gente sabe que em projetos, né, muitas vezes a gente acaba perdendo aquelas datas originais que estavam em cronograma, por N fatores, né? E aí a gente precisa coletar uma nova data, né, de um gerente. E às vezes é uma luta conseguir essa data, né? Porque geralmente o gerente fala, não tem a data, põe lá TBD, né? O famoso to be defined, né? E aí eu, pessoalmente, eu sou indignado, né, com o to be defined, né? Tanto é que o livro ele passa dicas ali que se você não tem a data, você pode obter a data da data, né? Mas aí o ponto que eu vivi é que eu estava tão indignado, né, de não ter a data daquele gerente, nem a data da data, em que eu impus a data, né, de uma forma agressiva, né, expus aquilo ali numa reunião de status, né, sem ter alinhado essa data com o gerente, né. E isso acabou me deixando ali em maus lençóis com ele depois, né. Acabou gerando ali um desconforto, o gerente acabou virando a cara para mim por alguns dias, né? Então, assim, essa foi a saia justa que eu vivi, né? E que muitas vezes a gente acaba vivendo no dia a dia, né? Se a gente não vai adquirindo essa experiência, né? De querer impor uma data, porque você já está tão indignado de não ter aquela data, tá aqui, então eu vou pôr a data que eu sei que eu preciso receber essa entrega, né? E aí o que acontece? Você acaba entrando numa saia justa porque você vai ficar mal, aquele gerente vai te expor. Então a dica que eu dou das minhas próprias experiências, faça um alinhamento com o gerente. Mesmo que ele não queira dar data, você chega para ele e diz, olha, você não está conseguindo a data, mas eu vejo que para a gente não impactar o projeto, a gente precisa ter essa data. Você concorda com essa data? Posso levar essa data? Se eu não puder levar essa data, eu vou ter que escalar essa data para o teu gerente, né? Aí muitas vezes ele vai acabar cedendo e deixando você mostrar aquela data, entendeu? Mesmo que tenha algumas premissas por trás daquela data. Esse é um exemplo interessante, né? Porque você falou que o grande problema que você viveu é porque no fim das contas você não conseguia mais esperar a tal data, definir uma data de uma forma arbitrária. E isso tem muito a ver com uma coisa que às vezes a gente vê ensinado teoricamente, as pessoas não dão muita bola, mas o seu exemplo prático ilustra o poder da teoria nesse caso, que é o seguinte: não dá, mesmo quando a gente está fazendo replanejamentos, né, que foi esse caso que você citou ali, para a gente não ter o comprometimento da outra parte, né? A gente simplesmente tentar impor uma data,
a gente acaba chegando nessa situação que você passou. Eu me lembro que o PMBOK mesmo tem uma frase que cita, né, que o plano ele tem que ser aprovado, ele tem que ser bem aceito. Eu me lembro muito dessa expressão. Tem que ser bem aceito, realista e formal. E às vezes as pessoas se esquecem do bem aceito. Acham que, né, que em função de repente estar numa posição de cobrança, vai passar, né, esse acordo aí. Eu acho perfeito. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né, Luiz? Tem hora que é difícil, tem hora que a gente tem que ficar cobrando, a gente não tem as respostas, a gente acaba fazendo coisas que não devia. Por falar nessa questão mais teórica, eu estava falando de PMBOK, eu queria tentar fazer um paralelo do trabalho do profissional de um PMO com a certificação PMP. Como é que você enxerga esse casamento? Você acha que um cara que quer trabalhar no PMO vai ajudar se ele for certificado, se ele tiver o conhecimento que um certificado PMP tem? Então é assim, André, tudo começa pela questão do que é o projeto, né? Considerando que o projeto ele é um esforço temporário, né, em que a gente produz aí um resultado, produto, serviço único, né? Então, assim, a gente tem que ter um guia de melhores práticas para conseguir tocar um projeto, né? E esse guia, o melhor guia que possa existir até hoje no mundo em que a gente vive, né, de projetos, é o PMBOK, né? Então, assim, o PMO que tem um conhecimento do PMBOK, né, e a melhor maneira de você provar que esse conhecimento realmente foi adquirido, foi absorvido e foi entendido é através da certificação PMP, com certeza ele sai na frente daquele PMO que não conhece o PMBOK ou que conhece high level PMBOK, né? Por quê? Porque ele vai saber ali quais são os processos que são críticos em cada área de conhecimento, seja no escopo, seja no custo, seja em qualidade, seja em riscos. Ele vai saber o que está envolvido numa aquisição de um novo fornecedor, de a contratação de um serviço de um novo fornecedor. Então, assim, o PMO que conhece o PMBOK, né, e aí eu entendo isso como o PMO que é certificado PMP, ele tem uma série de vantagens em relação ao PMO que não é. Ele vai deixar de cometer erros que o PMO que não conhece o PMBOK vai acabar cometendo. Né? Vai acabar cometendo porque ele não conhece aquela melhor prática que tá sendo colocada no PMBOK. Né? Então, assim, eu recomendo fortemente que um PMO ele tenha a certificação PMP. Né? Porque vai ajudá-lo muito. Porque a gente respira projeto. Né? E o PMBOK, ele tem ali o conjunto de processos integrados, né, em que mostra como que essa máquina, projeto, né, no fundo funciona. Né? Você como professor de PMP, né, fui seu aluno, você explica isso muito bem, você coloca isso muito bem, né, toda essa interconexão que há entre os processos. E se o PMO tem essa visão, ele entende, né, qual é a relação que há em cada grupo de processo, os processos entre si, as entradas, as saídas, as ferramentas, as métricas, ele vai sair muito lá na frente daquele PMO que não tem esse conhecimento. Bom, gente, isso aqui é só esse bate-papo é uma palhinha de todo o conteúdo que tem lá no livro. Como eu disse, para quem tem um interesse maior no assunto, vale a pena procurar aí pelo PMO Peso Pesado. Vocês não precisam nem de procurar, a gente está fornecendo o link para vocês nessa entrevista, seja aqui no vídeo, seja... não sei exatamente onde é que ele vai estar, mas talvez esteja no texto logo abaixo do vídeo. Tem muita coisa legal. Eu lembro, não quero nem que você cite aqui agora, Luiz, mas eu me lembro de uma passagem que vocês falam lá do teste do riso, né? Que é um excelente teste para a gente checar, né, se aquele gerente de projetos dá para confiar nele, não dá para confiar. Quer dizer, é um negócio bastante original, eu achei. E aumenta a chance de você conseguir entregar o projeto dentro do prazo, né? Esse teste, né? Com certeza, aumenta demais. Mas antes de me despedir de você, então eu queria só te fazer uma última pergunta, que é o seguinte: eu acho que talvez tem um monte de gente que está te assistindo aqui que gostaria de trabalhar no PMO. Alunos meus, né, mesmo já me perguntaram sobre essa possibilidade, como é que era o trabalho e o que ela tem que fazer. Eu acho que essa talvez seja a melhor pergunta a ser respondida. Quer dizer, um cara que ele quer trabalhar no PMO, além de ser um apaixonado por cobrança, o que mais que esse cara tem que correr atrás para ele conseguir chegar num processo seletivo e agarrar essa vaga, né? Que tipo de característica, ou que tipo de conhecimento, além também da certificação que a gente já falou, talvez coisas mais comportamentais, você poderia citar alguns pontos aí importantes? Sim.
Então, assim, o PMO que eu vejo, né, que é o PMO bem-sucedido, ele é um PMO organizado, né, ele é uma pessoa organizada, né? Então, se você chega num projeto e você já começa a ter contato com as pessoas, a primeira coisa que o PMO tem que fazer é montar uma lista de contatos, né? Porque mais cedo ou mais tarde ele vai precisar escalar ali o diretor de um gerente num domingo. E ele precisa ter o telefone desse gerente, desse diretor, para poder ligar. Então, assim, a organização é um ponto fundamental do PMO. Tá? Outro ponto que é muito importante na parte comportamental do PMO é a sua apresentação, é a sua exposição. Né? Porque um PMO ele tem que estar o tempo todo se comunicando. Né? E ele tem que conseguir comunicar isso de forma clara. Né? E que não haja dúvidas na comunicação, que não haja, como é que eu vou dizer assim, não haja dupla interpretação. Então ele precisa conseguir se expressar muito bem. Então esse é um outro ponto que eu também diria que é fundamental que o PMO tenha, a capacidade de se expressar, de se apresentar, né? De colocar suas ideias de forma clara e direto ao ponto, sem rodeio. Né? O PMO ele não pode ser alguém que fica dando voltas, né? Ele tem que chegar, ele tem às vezes 5 minutos de um gerente. Ele tem que chegar, colocar a dor, né? E junto com o gerente, encontrar o caminho e já ir para a próxima atividade. Então é fundamental isso daí também. Né? Outra coisa importante, o PMO ele tem que ter um bom relacionamento. Tá? Ele tem que ter um bom relacionamento com todas as pessoas do projeto. Né? Porque ele é a pessoa que percorre todo o projeto, de ponta a ponta. Tá? Do analista de negócio, do analista de TI ao sponsor. Então, se ele não tem um bom relacionamento, se ele é uma pessoa introvertida, ele vai ter muita dificuldade de ser PMO. Outra coisa que eu costumo dizer também, que é importante no PMO, ele não pode ter uma postura em que ele às vezes as pessoas acabam interpretando isso até às vezes como uma crítica destrutiva, mas ele tem que ter uma voz mais firme. Ele não pode falar de forma mansa, ele tem que mostrar uma voz mais ativa, mais de posição, porque ele é o PMO, tá? Ele é o cara que faz acontecer junto com o gerente. Então ele tem que passar uma segurança, ele tem que passar confiança na informação, tanto que ele está coletando quanto que ele está repassando. Então, resumindo o livro, ele é um guia, né, de melhores práticas que um PMO tem que ter num projeto complexo. Mas como o próprio Andriele disse aqui, ele pode ser abordado em qualquer projeto, porque a vida ela é formada de projetos. Né? Seja o projeto de uma viagem, seja um projeto de construir uma casa, você pode aplicar tudo que está ali naquele livro. Né? Onde o foco dele é atitude e comportamento que um PMO tem que ter, para poder conseguir entregar aquele projeto dentro daquele prazo, dentro daquela qualidade, dentro do escopo e do custo que foi esperado. Né? Então ele é um livro assim, bem prático, ele é um livro leve de ler, ele tem uma linguagem do dia a dia de projeto, né? em que você vai ali, aquele que lê, ele vai deixar de cometer vários erros que talvez o PMO que está começando, está cometendo e nem sabe que está cometendo. Então por isso que a gente resolveu criar esse livro mesmo. Maravilha! PMO peso pesado, então, gente, tá a fim de aprender mais, dá uma olhadinha no livro. E se você quer atuar como PMO, se lembre aí das 4 habilidades que você tem que se desenvolver, né? Saber se comunicar, ser organizado, né, que foi a primeira, acabei me esquecendo dela, saber se relacionar e ser firme, né? É preciso que você tenha aí essas 4 habilidades. Gente, é isso, agradeço então aí a audiência de vocês. Vou aqui me despedindo. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez, Luiz. Sucesso com o livro e espero que a gente continue se falando muito por aí ainda. Com certeza, eu que agradeço aí a oportunidade, né, o espaço. Né, eu sei que você aí é um profissional bastante competente na área aí de gestão de projetos e sei que esse vídeo aqui vai ajudar várias pessoas aí que estão nesse momento com uma dificuldade, que não estão conseguindo fazer rodar aquele projeto e às vezes é uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento que faz aquele profissional deslanchar. Isso aí, grande abraço, até mais. Obrigado, abraço, tchau, tchau.